Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Josen Fiel, Josenberg. Dá um like, se inscreva, tá? E clica aí no sininho para receber notificações. Eu quero agradecer ao grupo Discipulado Virtual que eu formei, e pessoas estão confiando no trabalho que está sendo proposto. O link vai estar aqui embaixo. Vou colocar também no vídeo anterior, que eu me esqueci de colocar, peço perdão por isso. Vamos lá. Vamos falar sobre a doutrina dos batismos, tá? É polêmico, porque envolve o batismo das águas, batismo do fogo e batismo do Espírito Santo. Aqui tem um comentário Nova Esperança, que eu estou usando como base inicial. Olha, sobre todos os outros que eu já fiz, o único que eu fiz até então foi sobre o primeiro arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Vou fazer outros vídeos sobre aquele tema também, tá? Porque tem nuances, porque a gente precisa saber o que é na prática isso, tá? Então, deixa eu falar sobre... Aqui eu vou até ler o que está aqui nesse comentário. Permitam-me ler. Para a época do Novo Testamento, é óbvio que arrependimento e fé perfazem o começo do ser cristão. Igualmente óbvio que faz parte da pregação apostólica fundamental a instrução do ensino de batismos. A nós talvez cause espécie que se esteja falando aqui dos batismos no plural, visto que a igreja do Novo Testamento conhecia somente o batismo dos que creem. Efésios capítulo 4, versículo 5. Contudo, essa expressão seguramente foi escolhida pelo apóstolo de maneira moderada. Já em tempos anteriores ao cristianismo, as religiões de mistérios conheciam o rito de batismo. Também os judeus realizavam o batismo de prosélitos quando acolhiam um não-israelita que tinha fé em Yahvé, que é o que? Yeshua. Não, Yahvé. Yeshua é Jesus. Também está na restauração para Joshua. Yeshua. Josué. Tem esse paralelo, tá? Foi uma pegadinha aqui de propósito, tá? Eu creio que Jesus é Deus. Não vou falar sobre isso agora. Segura a onda. E o Pai. Continua aqui o texto. Esse batismo tinha origem nos banhos de purificação levíticos do Antigo Testamento. No livro de Levítico. Tem gente que fala livro de Levíticos. Não é livro Levítico. Tá? Capítulo 14, versículo 8. Conferir segundo o livro dos Reis. Capítulo 5, versículo 14. Aí, continuando aqui o texto. Ainda que houvesse semelhanças na forma exterior, a igreja do Novo Testamento fazia uma clara diferença, né, entre o batismo dos fiéis, por um lado, e o batismo helenista dos mistérios, e o batismo de prosélitos da sinagoga, por outro. No próprio Novo Testamento, então, encontramos afirmações distintas sobre o batismo, que evidentemente são causadas pela pregação dos apóstolos. Em decorrência, distingue-se nitidamente do batismo de fiéis, praticado após Pentecostes, o batismo de João, o batismo de Jesus, a prática batismal do Senhor e de seus discípulos, o batismo de paixão e morte de Cristo, o batismo de fogo do juízo e o batismo dos fiéis com o Espírito Santo. Pelo que se evidencia, em certa medida, fazia parte da proclamação inicial, uma clara instrução bíblica sobre o batismo. Somente assim podemos explicar o fato de que os que vinham a crer logo no início de sua caminhada de fé desejassem para si o batismo. Atos 8, 36. O batismo precisa... A pessoa precisa desejar o batismo. Ele não pode ser no primeiro momento. Ele precisa passar pelos rudimentos. Ele precisa saber os 6 com profundidade.
para saber, inclusive, o que é ser nova criatura em Cristo Jesus, o que é ser filho de Deus, e você só pode ser filho de Deus quando você aceita o senhorio de Jesus Cristo. Quando você mortifica a sua carne. Também, vai estar até no título aqui, imposição de mãos. Por quê? Olha só o que diz esse comentário aqui, ele é muito prático e completo. Não é absoluto, tá? Eu vou incrementar outros vídeos, eu vou enriquecer também esse assunto, e também vou fazer outros vídeos sobre o primeiro vídeo, nuances que não são tratadas no primeiro vídeo, que eu vou tratar em outros vídeos, tá? Chama a nossa atenção, dando aqui a continuação, o comentário bíblico Nova Esperança, chama a nossa atenção que, além da instrução batismal, é colocado um ensinamento sobre a imposição das mãos. Sem dúvida, nos primeiros tempos do cristianismo, praticava-se também a imposição das mãos. Atos 19, versículos 5 e 6. Por ocasião do batismo, de modo que ambas as ações são colocadas numa estreita relação espiritual. Inversamente, porém, fica claro a partir da Escritura Sagrada que a imposição das mãos era conhecida com múltiplos significados. Se via, por exemplo, para abençoar, e era praticado tanto para o fortalecimento e cura de doentes, quanto para comunicar dons do Espírito. Na compreensão apostólica, a instrução bíblica sobre esse assunto fazia parte de uma clara orientação da vida espiritual transmitida a um jovem cristão. Está aqui, né? O batismo, porque ele é necessário. Depois de você ter noção de tudo que necessita de base para ser um discípulo de Cristo, você vai ter que batizar nas águas. Quem não crê não pode ser batizado. Muitas igrejas, logo no primeiro momento, esse Senhor Jesus, eu quero me batizar sem ter instrução. Está errado. Tem que ter uma orientação prévia. Tem que ter uma doutrina fundamentada. Você tem que saber o que é o poder de Cristo em sua vida. E isso tem um fator espiritual. A água é uma das manifestações físicas do Espírito Santo. Um dos sentidos do batismo nas águas é o Espírito Santo, pela palavra revelada nas Escrituras, fazer morada em você e você ter um encontro com Cristo através do intermediador. O intermediador Jesus. Corrigindo aqui, através do Consolador Espírito Santo, que é o Espírito Santo que te convence, que me convence do pecado e do juízo. O fator da água é limpeza, não é mero simbolismo. Você se torna limpo pelas águas cristalinas, pelas águas do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso que o batismo das águas é importante. Sim, eu, Josenberg, defendo o batismo por imersão. Não defendo, não acredito no batismo infantil. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Isso aí, inclusive, eu vou ter que ler bastante, porque muitos da igreja reformada, eles praticam o batismo infantil. A presbiteriana, a luterana, a anglicana e outras igrejas reformadas dessa linha creem no batismo infantil. Eu não creio. O batismo nas águas, ele necessita da pessoa já ter consciência do pecado e do juízo, da regeneração em Jesus, e tomar a decisão
de ser batizado. Criança não tem capacidade de decisão. O batismo é com decisão. A imposição das mãos, bem, em primeira instância, nas suas mãos, deixa eu só dar esse conhecimento aqui. Você transmite a sua unção, ou seja, o poder do Espírito Santo sobre você. Biblicamente é isso. Você transmite cura, curar doentes, expulsar demônios e consagração ministerial e transferência de bênçãos. Essas bênçãos, muitas delas espirituais, com a imposição de mãos, elas se concretizam. Tem gente que não acredita nisso. Eu acredito. Tá? Por exemplo, não, e é verdade, vou ministrar aqui uma unção de prosperidade financeira sobre a sua vida. Em nome de Jesus, e com a ordem do Espírito de Deus, e com a ordem clara de Jesus, o ministro vai e ministra. Isso não é teologia da prosperidade. Tem uma condição para você receber essa prosperidade. Ministro sobre você, ministro, tá? Não é Josenberg não, ministro. Com imposição de mãos. O que ele já recebeu outrora, a unção ministerial, e é com as mãos. É das mãos humanas que sai essa unção ministerial e pastoral. Sim, é com água e com óleo. Certo? Biblicamente, o batismo na água, você está ali, olha, o pastor ou a pastora vai sobre você impondo as mãos e você se batiza, ó, já começa daí, ó. A unção já está ali, ó. E você, quando sai, uma nova criatura, você mergulha nas águas do Espírito, no rio do Senhor, no oceano do Espírito. Tem uma alusão aí, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por isso que é a manifestação, uma das manifestações físicas do Espírito. E é pela palavra que ele vai fazer morada em você. Ele vai fazer habitação em você. Isso é um processo gradativo. Vou falar mais sobre isso. Inclusive até versões diferentes. Porque ele não mora por morar. Não. É quando a palavra dele entra em você. É quando a palavra do Espírito faz morada. E essa palavra do Espírito Santo é a palavra de Deus. É o que está nas Escrituras e que são palavras de Deus atemporais. Vou falar sobre isso no outro vídeo. Ou seja, não é um vídeo último, mas é apenas uma breve introdução. Sim, deixa eu falar uma coisa antes que esqueça. O batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo, já ia me esquecendo. Sobre o batismo com fogo, não vou falar nesse vídeo. Vou falar em outro vídeo somente sobre esse batismo com fogo, esse termo usado. Coisas que eu posso concordar e coisas que eu posso não concordar, tá? Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado com dom de línguas? Não. A evidência do Espírito Santo são os frutos do Espírito. É o que eu penso e é o que eu defendo. Fora isso, está fora das Escrituras. A ação do Espírito em Atos 2. Calma, eu falo em línguas, tá? Eu falo mesmo línguas. Perdi um verdadeiro dom de línguas do Espírito Santo ao Senhor. Quando ele me visitou, há uns 12 anos atrás,
tinha mais ou menos 23 anos. E o Espírito Santo me falou, você vai falar línguas. Eu disse, quero como está escrito. Eu não consigo acreditar agora, porque eu sou de origem batista muito tradicional e não tem essa manifestação, infelizmente, nesse arraial. Permita-me dizer isso, não tem. E quando tem é muito restrito e muitos são expulsos. Eu vou falar isso uma outra hora, tá? E aí eu recebi esse dom. E o Espírito Santo foi me ensinando. Eu vi muitas ministrações no YouTube, muitos ensinamentos de mestres que eram profundos nesse assunto do dom de línguas. O que é importante. Não tratem ele como o menos importante apenas. O pessoal interpreta muito erradamente quando Paulo fala que quem profetiza é maior. Você entendeu o contexto, né? E aí joga o dom de línguas no lixo e vira essa banalização. E é um dom egoísta. Para com isso. O dom de línguas, ele vai desde a edificação pessoal e, quando interpretado, a edificação da igreja. E calma, você que fala em línguas, se não há intérprete, você pode interpretar. Não é assim que eu falo em língua não, tá? Eu falo não são do Espírito. E aí, logo em seguida vem a interpretação. É muito difícil você ver essa interpretação de uma outra pessoa hoje em dia, mas acontece. E eu quero passar por essa experiência de eu interpretar e de uma outra pessoa interpretar o que eu estiver falando em línguas. No ato de Pentecoste, quando o Espírito Santo fez morada na igreja, dessa forma, como línguas de fogo, repartida como línguas de fogo, foi para a evangelização. E isso acontece. No livro do pastor Milton Pitzer, apóstolo, nós chamamos de pastor também, tá? Mas para não escandalizar essa linha de pensamento, apóstolo, pastor, vamos chamá-lo de apóstolo. Ele cita uma experiência em que ele falou em português para marinheiros poloneses, ele falou em português, e eles estavam chorando intensamente. E disseram para ele, olha, você falou na nossa língua. E ele falou assim, eu não falei. Mas eles disseram, não, você falou na nossa língua. Nós entendemos tudo o que você disse. Eles entenderam que era o Pentecoste, esses líderes. O que aconteceu em Pentecostes, aconteceu com esse apóstolo em pleno século XX. Em pleno século XX, sensacionistas, vão falar sobre essa doutrina demoníaca do sensacionismo. Eu vou falar. Me aguarde que eu vou atacar. E com força. Então, a evidência, ela se dá com os frutos do Espírito. O dom do Espírito que evidencia você ser morada do Espírito é o dom do amor. Podeis todos falar em línguas? Não. Falamos novas línguas, expulsamos demônios, fizemos operações maravilhosas. Se não houver santidade, tu pode ter o poder que tiver. Deixa eu falar uma coisa. O Espírito não dá esse poder para miseráveis pecadores. Dá. Você tem que entender que é promessa de Deus e tem que se cumprir. Mas sobre estes que têm o poder do Espírito Santo e têm uma vida toda em pecado, e não se arrepende, e faz o mal, e usa o poder do Espírito Santo, vai receber maior condenação. Por isso que o dom de línguas, ele não é evidência máxima do Espírito Santo. É apenas, repitam comigo, uma evidência, mas não é a mais importante. É pelos frutos que os conhecereis. Certo? Então eu vou encerrar esse vídeo. Que Deus os abençoe
E esse vídeo aqui vai dar pano pra manga, tá? Ainda vou falar muita coisa. Eu vou ler outros comentários sobre este assunto. E eu lhes digo uma coisa, eu não tenho nenhuma pressa em ensinar, em transmitir o conhecimento necessário. Esse é o segundo vídeo da série. Até a próxima. Você que não está inscrito no canal, se inscreva e dê o seu like. Até o próximo vídeo.